Graça e paz, amados. Estaremos hoje estudando sobre um profeta, e um profeta que marcou a história do povo de Israel. E aí o subtítulo da nossa lição aí hoje é Elias, o leão dos profetas. E a primeira pergunta que a gente faz é: quem era Elias? Aí não tem na revista não, mas a gente achou importante fazer esse reconhecimento de quem era Elias. A senhora sabe quem era Elias? Não, quem sabe quem era Elias? Aqui, sabe quem era Elias? Sabe? Não, lá atrás. Só tem duas pessoas que sabem quem é Elias? Solene? Não acredito. Gilmara? Aí, aqui só tem doutor aqui desse lado. Amados, então nós vamos ter que parar mesmo. Está vendo como que às vezes a gente acha que um personagem é conhecido e não é? Amados, Elias, ele viveu mais ou menos 9 séculos antes de Cristo. E ele, ao seu trabalho como profeta do Senhor, foi entre Acabe e Acasias no Reino do Norte. Eu estou falando de Reino do Norte porque Israel, até certo ponto, até o reinado do rei Roboão, ele era um reino só. Por causa de problemas, com o próprio rei Roboão, que a gente viu que era filho de Salomão, e ele, era um jovem meio pedante e tal, e acabou causando conflitos no reino, e o reino se dividiu entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, então, ficou chamado Reino de Israel, e a sua capital foi Samaria. Essa história aqui de Elias acontece no Reino do Norte, que a capital era Samaria. E o Reino do Sul era o Reino de Judá, e a sua capital era Jerusalém. Então, deu para entender, Aqui está acontecendo essa história, quando Israel está dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. É engraçado que a Bíblia ela não vai dizer quem era a família de Elias. Você não encontra em lugar nenhum quem era seu pai, quem era sua mãe, quem eram seus irmãos. A única referência que existe aí na Bíblia é de onde Elias era. Nós vamos ver que Elias era de uma cidade chamada Tisba, ou Tisbé, aliás. E ele era um tisbita. E ele morava, e esse tisbita, os tisbita, que nome difícil, Tisbita, morava na terra de Gileade, ao leste do rio Jordão. E o nome Elias significa Jeová é Deus. Quanta coisa a gente aprendeu sobre Elias, não é isso? Então, o profeta Elias, ele vai, a sua história começa, o registro dela aí no capítulo 17, e nós vamos ver a sequência dos alguns capítulos aí do livro de Reis, nós vamos ver o registro da sua história. E o ministério de Elias começa sem muita introdução. Não existe assim uma introdução bem. Só diz o seguinte, que Elias, ele era tesbita, tal, e veio uma palavra do Senhor para ele, e pediu para ele se retirar e ir para um lugar lá, chamado Torrente de Queribe. Ficar lá junto, lá dessa torrente, de um lugar onde caía uma água, fronteira do Jordão. A única coisa que se refere a isso, ao início do seu ministério. Mas a conclusão do ministério de Elias é uma conclusão bem conhecida, pelo menos quem é professor da EBD aqui, porque conta a história do homem que subiu ao céu numa carruagem de fogo. Aliás, a Bíblia diz que ele foi trasladado, não é isso? Foi por uma carruagem de fogo. E Elias, ele vai profetizar, amados, numa época muito difícil da história do povo de Israel. Eu fiz uma coleção aqui só para vocês entenderem essa história de hoje que nós vamos ver. Ela é dividida em 3 partes, vocês vão ver isso em novembro e dezembro, a história de Elias. Mas na história de hoje, é importante vocês saberem
que Elias foi um profeta num momento marcado por uma profunda crise moral, uma crise social, uma crise espiritual. Será que Elias está andando por aí hoje? Será que nós temos muitos Elias de hoje? Porque hoje nós estamos vivendo essa crise. Na crise moral, uma crise social e uma crise espiritual. Quer dizer, era um tempo de muita corrupção, os reis corruptos. Havia uma época de muitos assassinatos. Era um tempo de idolatria total. E de fome e de miséria. Porque lá no capítulo 17, Elias vai profetizar uma seca. Deus manda ele falar, ó, não vai chover durante 3 anos e meio. E vocês sabem que um lugar que não chove 3 anos e meio, o que vai acontecer? As plantas não vão nascer, vai haver fome. E era um período assim de fome e miséria. E aqui, no texto aqui, não dá para vocês verem rapidamente assim no capítulo 18, mas se vocês forem fazer uma retrospectiva, vocês vão ver que os reis de Israel, todos eram reis anteriores a Acabe, que era o rei que Elias profetizou no tempo dele. Vocês vão ver que eram reis terríveis, começando lá por Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel, o rei de Israel no sentido, reino do sul, na divisão. Então, Jeroboão era um rei perverso. Vem o seu filho Nadab, perverso. Vem o rei Baasa, rei terrível. Veio Elá, um rei também, reinou apenas 2 anos, mas um rei terrível. Vem Zinri. Esse aqui foi tão terrível que ele destrói toda a família do Elá e ele só viveu 7 dias. Ele assume o trono, destrói toda a família dos seus antecedentes e aí, com 7 dias depois, ele também é morto. E aí vem o Onri, que é filho desse Zenri. E o Onri, a Bíblia diz que ele fez pior do que todos os outros reis que antecederam. Quer dizer, se alguém tinha corrupção, era corrupção em estado absurdo. Se era muito assassinato, havia muitos, no tempo dele houveram muitos assassinatos. Idolatria então nem se fala. E aí, esse Onri, ele tinha um filho chamado Acabe. E aí ele então resolveu para fazer uma aliança com um povo que era um povo forte, era com o rei de Sidom, que era na Fenícia. Ele vai e casa o seu filho com uma princesa, que era a filha desse rei de Sidom, e o nome dela era Jezabel. Então significa o quê? Jezabel não era do povo de Israel. Ela era de um outro povo, e um povo chamado de povo pagão. E aí Acabe faz essa aliança. O Onri morre, assume o seu filho Acabe. E essa história aqui vai acontecer nos dias do rei Acabe. Amados, vocês viram como é bom a gente conhecer um pouquinho do contexto da história? E esse Acabe casou-se com essa mulher Jezabel. Era uma mulher extremamente perversa, era uma mulher idólatra, era uma mulher egocêntrica, era uma mulher autoritária, era uma mulher que ela fazia o que ela queria e tinha um marido que era o seu empregado, fazia tudo o que ela queria, tudo, absolutamente tudo. E ela era uma mulher realmente terrível. Inclusive, ela era uma das perseguidoras dos profetas de Deus ali naquele tempo. Aí vocês podem perguntar assim, como é que um rei do reinado ali de Israel, de um povo que Deus tirou do Egito, pode ter se tornado tão idólatra? E aqui vai a nossa primeira pergunta, né, amados? Como é que nós podemos sermos criados num lugar, num ambiente onde nós ouvimos tanto da palavra e nos tornarmos idólatras? E a gente tornarmos corruptos, tornarmos gente totalmente fora do padrão de Deus. E é isso que nós vamos ver aqui. Esse tempo difícil, foi esse tempo que Elias vai profetizar. E Elias, aqui nós vamos começar nessa primeira lição da revista Vida Cristã.
inclusive uma revista maravilhosa, completou 69 anos. E nós queremos aqui até parabenizar, né, a revista por mais essa edição de estudos maravilhosos. Vamos ver então em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, no verso 18 a 39. Nós vamos fazer essa leitura e aí os irmãos vão situar agora aonde é que nós vamos iniciar aqui na vida, a história de Elias e qual história que nós vamos trabalhar hoje. 18, versículo 18. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Eu vou só, novamente, tentar localizar esses versículos aqui, para que os irmãos não se percam. Veja no subtítulo lá do capítulo 18, o que está escrito aí? Vamos ver? Elias... Veja que Elias estava fora. E aí veio uma palavra do Senhor para Elias e mandou ele se apresentar. Ele estava 3 anos lá nessa torrente lá. Depois ele foi para a casa de uma viúva, que a fome foi grande, acabou a água, acabou a comida. Deus mandou ele para a casa da viúva. Os irmãos vão ver aí nos capítulos anteriores que a viúva vai fazer aquele milagre lá, né, do azeite, que Elias promove na casa daquela mulher. E aí depois, de um tempo depois, Deus manda Elias: sai daí e eu quero que você vá lá para falar com Acabe. Nesse período de tempo, esses 3 anos e meio, Acabe ficava o tempo todo procurando onde estava Elias. Mandava soldados para saber se ele estava aqui, se ele estava ali, porque o desejo dele era o quê? Eu vou mandar matar esse cara. Porque a sua mulher também era uma das que estavam naquele intento de matar o profeta. Mas vocês logo vão perceber aqui que Elias vai ao encontro de Acabe. Por que Elias vai ao encontro de Acabe? Se ele sabe que aquele homem queria matá-lo. E aí vocês vão ver que no percorrer desse caminho de Elias até Acabe, ele encontra-se com um ajudante lá, como é o nome? É o mordomo da casa de Acabe, e ele vai dizer a Obadias: eu quero encontrar com Elias, com Acabe. Elias disse a Obadias: eu quero encontrar com Acabe. Ele falou: você está doido? Você está doido, rapaz? Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Eu não vou fazer isso de jeito nenhum, porque você não sabe que Jezabel mata os profetas do Senhor. E você não sabe que eu até escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, em covas. E eu até sustentei eles com pão e água. E agora você quer que eu vá até Acabe e diga para ele que você está aqui querendo falar com ele? Não vou de jeito nenhum. Aí no verso 14 ele vai dizer, disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Ele falou: eu estou aqui na face do Senhor e hoje eu vou me apresentar a ele. Então, diante da palavra firme de Elias, Obadias sai no verso 16 e foi se encontrar com Acabe e disse o recado que Elias mandou. E aí foi nesse ínterim que eu li esse versículo aí, 17 e 18. Vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Acabe, quando se encontrou com Elias, logo falou assim: rapaz, você que é o perturbador de Israel? É você que é o perturbador de Israel? E aí, o verso 18, a gente já leu o 19. Quando Elias vai dizer: eu não tenho perturbado a Israel não, rapaz. Mas você, o Senhor e a sua casa,
que tem perturbado, que tem sido o perturbador de Israel, porque vocês deixaram os mandamentos do Senhor e vocês estão seguindo a Balaíns. Balaíns eram seguidores do deus Baal. Baal era um deus dos fenícios. Quando Jezabel vem e casa-se com Acabe, ela era uma mulher idólatra. E aí ela vai e traz aquele deus da terra dela para a terra ali de Israel. E acontece o seguinte, que Acabe, como um homem sem pulso, sem firmeza, com seu coração já totalmente tomado pela vaidade, pela corrupção, ele simplesmente cede a todos os pedidos da sua esposa. E ela falou logo, eu quero que constrói lá um templo aí para o meu Deus Baal. E Acabe prontamente vai e constrói. Amados, aqui vocês podem estar pensando assim, logo na introdução da revista aí, quem quiser acompanhar, que nós somos por natureza seres inconstantes. Quem concorda aqui, levanta a mão. Graças a Deus tem gente aqui que não é inconstante. E eu estou levantando a minha. Às vezes nós estamos no Monte da Vitória, mas com a nossa fé firme, cheio de louvores, cheio de oração, né? Mas no momento seguinte, a gente entra na caverninha, encontra-se lá todo abatido, pedindo às vezes até a morte. Em algumas ocasiões estamos com o Senhor, nós estamos celebrando, nós estamos fazendo festa, nós estamos em alegria, tal. Mas rapidamente nós caímos lá para baixo. Nós oscilamos muito, nós somos inconstantes. E o pastor sempre tem falado isso aqui para a igreja, né? Da nossa fragilidade como ser humanos e como crentes no Senhor Jesus, nós somos frágeis. Mas aqui nós vamos ver que, de maneira geral, não temos capacidade de mantermos, às vezes, uma constância. Até queremos, até desejamos ser o tempo todo lá em cima, no topo. Mas algumas vezes é preciso até entrar na caverna para a gente aprender algumas lições. Algumas lições são necessárias e por isso que às vezes você precisa dessa inconstância do seu próprio jeito de ser para poder entrar numa caverna e ali aprender. Amados, nós vamos ver aqui a história de um homem que foi usado grandemente pelo Senhor nas várias circunstâncias. E hoje a gente vai ver que este homem, Elias, era um homem igualzinho a todos os homens que estão aqui e a todas as mulheres que estão aqui. Era um homem semelhante a nós em sentimentos. Alegria, prazer, tristeza, medo, força, fraqueza, fé e descrença. Era um homem semelhante a todos nós e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. Esse texto nós estamos lendo lá em Tiago 5,17. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E depois ele orou de novo, então o céu deu chuva e a terra produziu esses frutos. Então a gente vai ver aqui que Elias ele vai alternar esses grandes momentos e conquistas espetaculares ao lado do Senhor, mas também ele vai render-se ao medo e à falta de confiança. Enfim, Elias era alvo da graça infinita do Altíssimo. Porque quando nós lemos algum personagem, ou quando nós ouvimos somente falar sobre eles, todos nós temos aquela percepção de que eles eram melhores do que nós. E a gente até fala bem assim, quem dera eu fosse um Elias. Quem dera eu fosse como Paulo. Quem dera eu fosse como Ana. Mas aqui a gente percebe que Elias teve um trabalho maravilhoso diante do Senhor como profeta, mas ele era semelhante a qualquer um de nós. Então nós podemos também sermos como Elias. Nós vamos voltando aqui no texto, amados. Fica aí com o texto de 1 Reis 18 aberto. Nós vamos ver que Acabe, ele havia quebrado o primeiro mandamento. Qual o primeiro mandamento? Quem é que sabe?
Êxodo capítulo 20. De todo o teu coração, de toda a tua alma, e todo o teu entendimento, e não imagem de escultura. Não terás outros deuses diante de mim. Você deve me adorar acima de tudo e não ter outros deuses diante de mim. E Acabe era conhecedor da lei. Acabe era conhecedor da lei. Ele sabia que diante do rei de Israel, um rei de Israel jamais poderia adorar um outro Deus. E aqui nós vamos ver que Deus havia enviado um flagelo sobre o povo. Amados, às vezes a gente acha que o problema do país é um problema somente político, não é? É porque o prefeito é ruim, que o governador é ruim, que o presidente da república é ruim, que o senador... Não! Nós, enquanto povo de Deus, precisamos perceber o nível, né, de crença e de vida e de fé que aquele povo está passando e está vivendo e vivenciando. Veja que o Brasil, apesar de ser chamado de um país com 40% de evangélicos no país, mas a gente não vê mudança de comportamento. A gente não vê pessoas com mudanças radicais de comportamento. Porque bebia e deixou de beber, porque era assim e fez o assado, não muda. O que vai mudar é o interior. E você vai expressar isso em atitudes. Se antes eu roubava, eu não roubo mais. Se antes eu mentia, eu não vou mentir mais. Se antes eu enganava um e outro, agora eu não vou enganar mais. Essas atitudes a gente não vê. E Deus vem com a sua punição. E a punição aqui de Deus aqui foi assolar a terra com uma fome tremenda, com 3 anos e meio seca. E dessa forma, o profeta Elias, ele se levanta a batalha contra o perverso rei, para mostrar que existe um Deus vivo. Acabe era mau, a sua esposa pior ainda do que ele. Eles eram perversos, eram assassinos. Matavam assim a sangue frio, sem problema nenhum, para destruir. Mas Deus havia levantado a Elias para ir lá confrontá-lo no Monte Carmelo. E é no Monte Carmelo que presenciamos um grande líder espiritual salvando Israel com a sua fé e a sua fidelidade. Amados, eu quando li aqui, eu falei, ô Senhor, levanta Elias, Senhor, no meio dessa geração. Homens que não tenham medo de falar da tua palavra, de serem fiéis, de serem comprometidos com a verdade, de serem comprometidos com a tua palavra, que não neguem jamais o teu nome. E Elias foi lá, em nome do Senhor. E aí nós vimos que e Elias era alguém assim tão impetuoso, que ele foi chamado aqui por um dos grandes teólogos de leão dos profetas. Mas a gente vai ver aí no ponto 1, o que caracterizou a fé de Elias. Nós já lemos o verso 18 e 19. Primeira coisa que a gente vai ver aí é que Elias, ele não teve o quê? Medo. Elias não teve medo. Elias já havia profetizado por ordem do próprio Deus que havia aquela seca. Eu já falei isso aqui, não foi? Quantos anos seria a seca? Vamos ver se estão ligados. E meio, né? E logo depois que o Senhor o manda retirar-se para o lado oriental, junto à torre de Querite, ficando ali escondido por 3 anos. Passou ali escondido. Naquele período, como eu já falei também, Acabe ficou procurando ele muito tempo. E agora vocês podem imaginar a reação quando Deus vai dizer assim, ó, vai lá e vai encontrar Acabe. Como a gente leu aqui já anteriormente. Como é que a pessoa mais procurada daquela terra iria agora à presença de quem o procurava? Com tanta vontade de matá-lo, de eliminá-lo. Todavia, Elias obedeceu simplesmente o Senhor. O Senhor falou assim, vai lá e confronta Acabe. Será que Elias não sabia que Acabe queria matá-lo? Sabia.
Por isso ele estava ali aqueles 3 anos e meio escondido. Mas Elias não temeu, e ele simplesmente obedeceu ao Senhor, e o Senhor disse para ele, vai lá e vai falar com Acabe. Quando ele se encontra com Acabe, como a gente já leu aqui, Acabe vai logo dizendo assim, és tu perturbador de Israel, né? É você que fica perturbando Israel aí com as suas profecias, com as suas palavrinhas. Você é um perturbador. Você sabe o que significa essa expressão aqui, perturbador de Israel? Significa, você é uma cobra miserável. É isso que a expressão aqui significa. Você é uma cobra miserável. E aí, o profeta vai responder para ela, eu não. Mas você e a sua casa toda é que tem sido a cobra miserável que tem destruído esse povo. E eu estou aqui diante de você. E eu estou aqui diante de você, rei, para dizer para você que o Senhor fecha os céus como o Senhor fechou. E o Senhor pode abrir os céus como Ele quer, porque Ele é Deus. E aí a gente pode parar e pensar assim, como a autora da revista diz o seguinte, quantas situações inusitadas enfrentamos em nosso dia a dia. Às vezes, amado, nós encontramos pessoas que questionam o tempo todo a nossa fé. E eu já tive pessoas que questionaram a questão da nossa fé fora da igreja e dentro da igreja. Muita gente, né? Nos momentos que nós passamos difíceis, alguns irmãos aqui já sabem, os momentos que nós já passamos que foram momentos terríveis. Momentos de muita angústia, muita dor. Momentos que nós não sabíamos que passo tomar. Nem do lugar a gente conseguia nem sair. Porque tamanha era a dor, tamanha era a angústia que nós sentíamos. E às vezes nós estamos diante de pessoas assim que questionam a nossa fé. Mas diante dessas pessoas nós temos que saber, nós temos que ter essa convicção do Deus que cuida de nós. Amém? Você precisa ter essa convicção do Deus que cuida de você. Mesmo que você esteja arrasada. E alguém venha com palavras ainda de maldição e diga para você assim, está vendo? Você diga, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refrigério, o Senhor é o meu consolador, o Senhor é tudo na minha vida e eu estou aqui esperando por Ele. Amados, precisamos nos posicionar diante do pecado à nossa frente. E infelizmente nós estamos vivendo num tempo de apostasia. E esse é o tempo de apostasia que nós estamos vivendo. Dentro das igrejas. Quando líderes abandonaram a prática das Sagradas Escrituras para seguir o fluxo da cultura vigente. O que é a cultura vigente? Diz, você é abençoado se você for rico. Só assim você é abençoado. Você é abençoado se você não tiver doença nenhuma. Assim você é abençoado. Olha a cultura vigente. Você precisa ser assim ou ser assado. Olha só, nós estamos vivendo esse tempo de apostasia, amados. E o argumento é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Vocês precisam reivindicar, vocês precisam exigir, vocês precisam decretar a sua bênção. E a gente precisa estar ligado com isso. E aqui no verso seguinte vai dizer que às vezes esquecem contudo de que o amor não aceita tudo, como sobre esse sentimento afirma o apóstolo Paulo. Às vezes a gente se esquece que na igreja do Senhor nós não podemos transformá-la num covil de salteadores, de bandidos, de gente corrupta. Porque, muitas vezes, essa palavrinha a gente pode escutar muito assim, dizer, não, venha como estás, que aqui, venha como estás. Mas a Bíblia diz que o amor, ele não se alegra com a mentira.
Está lá em Romanos, Coríntios, capítulo 13. O amor não se alegra com a mentira, mas ele se alegra, ele congratula-se com a verdade. Ou seja, se você dizer que algo está errado, é mais que um ato de coragem. E às vezes a igreja, ela se tornou presa, ela se tornou amarrada, porque ela tem medo de confrontar o pecado. Ela tem medo de apontar o pecado. Nós conhecemos igrejas aqui, pastores, membros, que estão com a vida totalmente fora do padrão de Deus, e a igreja lá participando, indo na frente, fazendo tudo como se fosse normal. E aí a gente, quando conversa com ele, fala assim, não, é porque isso não tem como tratar. Mas a palavra mudou? Não. A palavra não mudou. O que mudou é que muita gente não tem coragem de expressar o genuíno amor. O genuíno amor não passa a mão pelo errado. O genuíno amor ajuda o errado, porque o errado está machucado. O errado está quebrado pela força do pecado. O errado está enclausurado. E o que o crente, o que nós como igreja do Senhor vai fazer? Vai ajudá-lo. E não fazer de conta que não está vendo. Né? E o que nós fazemos diante dessas situações, amados? Será que nós amedrontamos, temendo? Nós tememos perder amizades, posições ou status? Imagine aí. Quantos agora, nesse âmbito que nós estamos vivendo de política, né? Esse momento tão terrível na nossa nação, quantos perderam até amizades por se posicionarem diante da verdade? Ou encaramos a situação sem medo para que o nosso Deus seja glorificado? Não importa se eu ficar ou não sem a sua amizade. Mas eu estou dizendo para você que o correto era você fazer assim. Você é que sabe. Deixemos para trás, amados, todo medo. E coloquemos-nos à disposição da vontade do nosso Deus. A maior coragem se revela quando a nossa fé está no Senhor. E nós sentimos a sua presença. Porque ainda que se levante um exército contra nós, o que acontece? Ainda que se levante um exército contra nós, a gente vai temer? Não, porque o Senhor é mais forte do que esse exército. E o Senhor nos dará o quê? A vitória. Amém, amados? O ponto 2 aí da lição, vai dizer que ele adorava ao Deus verdadeiro. Então Elias chegou a todo o povo e disse... nós estamos aí no verso 21. Os profetas, Acabe mandou mensageiros aos filhos de Israel e ajuntaram-se todos lá nesse Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo. Agora vocês perguntem assim, Acabe era um rei maldoso, Jezabel era uma rainha maldosa, era uma rainha perversa, era uma rainha má. E o povo? E o povo? O povo estava totalmente fora da vontade de Deus, do padrão de Deus, estava totalmente em cima do muro. Essa expressão agora foi muito usada, né? Em cima do muro. E o povo estava em cima do muro. Porque via o rei Acabe, a Jezabel, correndo atrás dos profetas, matando os profetas, mas eles também não faziam nada, ficavam lá. Eu não sei. Então no verso 21, Elias vai dizer a todo o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Cocheareis ali. Pode ser a expressão de coxo. O coxo é o quê? O que é um coxo? Oi? Pode falar, gente. Mas como é que é esse tipo de deficiência? A pessoa tem que mancar para um lado, não é assim? Ele é desequilibrado. Ele anda para um lado. Nós vamos ver a seguir que essa questão do cochear é o problema sério. Porque é o que é hesitar, é duvidar, é não ter certeza. Eu estou aqui em cima do muro. Vou ficar aqui em cima do muro aqui por um tempinho.
E ele vai dizer: até quando vocês vão estar em cima do muro? Vocês vão ficar hesitando, vocês vão ficar aí, sem tomar uma posição. Se o Senhor é Deus, vocês seguiram. Agora, se é Baal, vocês sigam a Baal. Porém, o povo fez o que aí? No verso 21. Quero ver a resposta do povo aí. O povo fez o quê? No verso 21 está escrito o quê, amados? Final do verso 21. Nada lhe respondeu. O povo simplesmente ficou calado. Não teve resposta diante daquele pedido de decisão, de postura, de onde você está, onde você quer ficar. Muito dentre o povo vacilaram em seus juízos e mudaram a sua prática. Elias chamou eles para reconhecer qual era o Deus verdadeiro. Vocês creem no Deus verdadeiro? Ou vocês estão crendo em Baal? O povo sabia, amados, já não sabia quem adorar. Ele não sabia se adorava Baal ou se adorava ao Deus Jeová, ao Deus dos seus pais, ao Deus que tirou o povo do Egito, ao Deus criador dos céus e da terra, como estava escrito lá em Gênesis. Então eu não sabia mais. Elias, que não dava muitos de Israel, foi provavelmente tentados a se comprometerem com ambos. Não é assim que às vezes que a gente faz? Não, um pedacinho para Baal e um pedacinho para Deus. Um pedacinho para não sei quem, o mundo, e um pedacinho para a igreja. Não existe um pedacinho para um para outro. Ou você está com Deus, ou você está com o mundo. Ou você está debaixo da guarda de Deus, ou você está debaixo da guarda do diabo. Não existe meio termo para um crente, para um cristão. Não existe esse meio termo. E Elias aqui estava claramente desafiando eles a não ter esse comportamento duplo. Amados, quantas pessoas na igreja vivem com esse comportamento duplo? Uma semana é crente, outra semana sabe-se lá o que é. Aí às vezes um mês ele é muito crente, né? E no outro mês sabe-se lá o que ele é. Há muita gente com esse comportamento dúbio, né? Esse comportamento duplo dentro da igreja. E Elias aqui vai pedir uma decisão radical. Elias é um profeta da radicalidade. E alguém pode dizer assim: pastor Nilson, isso é muito radical. Você diga o quê? Sou mesmo. Porque eu sou de uma raiz. Eu estou plantado na rocha. O meu edifício está sobre a rocha, que é Jesus. Por isso eu estou nele, por ele e para ele. Eu estou nele. E aí nós vamos ver um comentário de um autor aqui, o Charles Shindon. Ele comenta: a mensagem de Elias foi severa, porque Acabe fora descaradamente desobediente. E o monarca quebrara atrevidamente o primeiro mandamento. A gente já viu isso aqui. Quebrou, literalmente, que não devia ter outros deuses diante do Senhor. E assim começou o combate. Quando Elias chega lá diante do Monte Carmelo e fala assim: e aí, vocês ainda vão ficar em cima do muro? Vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? E aí agora é uma batalha, né? É um verdadeiro combate. De um lado tem quem? Acabe. E do outro lado é quem? Gente? Acabe. E do outro lado é quem? Qual lado você quer ficar? Amém. Glória a Deus. Todo mundo aqui quer ficar do lado de Elias. Bem, na verdade, aquilo foi uma contenda dramática entre a idolatria e o Deus vivo. Ali havia uma contenda dramática e havia um desafio grande, porque Deus precisava se revelar. Alguém pode falar assim: Vodilene, na verdade aqui Elias vai colocar Deus à prova, não é isso? Vai ou não vai? A gente vai ver aqui no texto então o que é que acontece. Talvez vocês não estão sabendo da história direitinho, mas a gente vai chegar lá. Elias sabia, amados, quem era o Deus verdadeiro. O Deus que foi lá na torre de Querite, na torrente de Querite, e deu comida para ele. Mandava urubu, que era
abutres. Ela falou uma palavrinha bonita, couvo, né? Mas eram animais assim, como abutres, como esse aí que a gente não gosta de ver, né? Eles levavam comida boa para ele todos os dias, amando do Senhor. E ele sabia que Deus havia provido as suas necessidades. E Elias queria deixar bem claro que havia um Deus todo-poderoso ali. Amados, esse dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria. Porque os que adoram ídolos, eles não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divino. Quem se envolve com a idolatria não consegue perceber isso. E aqui a gente vai mais adiante para dizer que idolatria aqui necessariamente não é aquele ídolo da parede. Porque a gente, como cristão, a gente tem aquela bendita mania de achar que o idólatra é aquele que tem o Deus lá na parede. Seja de barro, seja de pedra, seja de madeira. Mas a gente sabe que dentro de nós há muitos tipos de ídolos. Ídolos que às vezes tomam o lugar de Deus. E esses ídolos, às vezes, né, chegam a tomar tanto que a gente acha que a gente passa a não usufruir da bondade de Deus sobre a minha vida, sobre os milagres de Deus sobre a minha vida. Vale a destacar que os ídolos, eles não precisam necessariamente ser físicos, né? A gente já falou isso. E Jesus vai nos alertar sobre isso. Vamos lá, Mateus 6:24. Olha o que Mateus 6:24 vai dizer. E a gente precisa estar bem ligados a isso. Porque às vezes nós estamos numa jornada cristã, nós estamos vivendo uma vida cristã longe do que Deus colocou como parâmetro para quem quer segui-lo. Você quer ser meu discípulo? Você quer ser meu discípulo mesmo? Então, escuta o que eu vou te falar. Ninguém pode servir a dois senhores, simplesmente assim. Quem é que manda na tua vida? Ah, minha esposa. Ah, é meus filhos. Ah, é meu patrão. Quem é que tem controle sobre você? Ah, é minha empresa? É meu dinheiro? Quem é que controla as suas emoções, os seus sonhos, os seus projetos? Quem está sob essas coisas na sua vida? Porque se for essas coisas que eu falei aqui, existe um outro Senhor na sua vida. O Senhor da sua vida tem que ser o quê? É Deus. Ele que deve gerenciar tudo. E aqui ele vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou você aborrece a um e você agrada o outro. Ou se agrada um e se agrada o outro. Inclusive, amados, muitos deuses da minha vida sou eu mesmo. Eu adoro a mim mesmo. Eu faço as minhas vontades. Eu faço o meu querer. Eu faço, a gente ainda fala assim, às vezes numa discussão calorosa, a pessoa ainda fala assim, rapaz, eu faço o que eu quero da minha vida. Na minha vida quem manda sou eu. Na minha vida quem manda é o Senhor. Glória a Deus. Na minha vida eu só faço aquilo que Deus manda. Aquilo que Ele me orienta. Então quando você ouve essas pessoas falando assim, ela está com dois senhores dentro dela. E ela está aborrecendo um. Porque não tem como você servir a dois senhores. No ponto 3 da nossa lição, amados. Elias confiou plenamente em Deus. Vamos lá no versículos 36 a 39. Voltando lá para 1 Reis, versículo 18, né? 1 Reis 18, verso 36 a 39. Diz o seguinte, vou ler para andar mais rápido. Elias propõe o desafio. Qual era o desafio? Acabe chamou os profetas dele, que eram 400 profetas, e eles iam montaram ali um altar com pedras, uma pedra em cima da outra, e botaram lenha. E aqueles 400 profetas iam pedir a Deus, Baal, que mandasse fogo.
Se Baal mandasse fogo, significava que Baal era Deus. E aí, os camaradas começaram pela manhã. Pá, pá. Né? Talvez fizesse assim, talvez se rolavam. E alguns até se cortavam. Faziam aquela, né? Como é que chama? Eu esqueci essa prática que as pessoas fazem de se cortarem. Flagelo. Eles se flagelavam. Se cortavam todo para ver se Baal atendia ao pedido deles. Rapaz, passaram, fizeram e não caiu uma gota, nem um faísco, nem uma chamazinha de fogo caiu sobre aquele lugar. Nenhuma. Foi quando Elias vai tomar a palavra. No versículo 33, ele armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse, ele armou um altar para ele também. Arma aí tudo aí, bota a lenha, bota igualzinho o outro. Tá bom, e agora? Enchei de água 4 cântaros. Eu esqueci até de ver quanto que era a medida desse cântaro. Mas eu tenho impressão que não era aquela medidinha de um copinho de água, né? Devia ser, sei lá, 10 litros de água. Eu não sei, que eu esqueci de ver isso aqui. Mas um cântaro era muita água. 4 cântaros. Vai lá, enche, vai molhando. E aí derramaram sobre o holocausto, sobre a lenha. E mandou repetir. Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais, fazei-o pela terceira vez, e o fizeram pela terceira vez. Bom, eu estou entendendo, se era 4 cântaros de água, eles jogaram 4 cântaros pela primeira vez. Se eles jogaram 4 pela primeira vez, e eles repetiram isso 3 vezes, quantas vezes? A Mantânia ali é a nossa matemática ali, ó. 12 vezes, talvez eles fizeram isso. E foi tanta água, amados, que a água, o verso 35, a água corria ao redor do altar, e ele encheu água também de água o rego. Tinha um rego, uma parte estava em volta do altar. Era tanta água que escorreu, e ficou água também em redor do rego, ficou tipo uma lagoazinha. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fizestas todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o quê? Fogo, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amados, interessante que os profetas de Baal passaram muitas horas ali fazendo aquele ritual todo, e falaram muito, tipo assim, Deus Baal, responde aí e tal. Interessante que Elias faz apenas uma oração. E aqui vai a nossa lição, né? Para a conclusão aqui. Que não importa as nossas palavras. E às vezes a gente encontra pessoas que falam assim, não, Vodilene, deixa eu orar agora não, que eu estou aprendendo ainda. Existe essa escola de oração? Existe, Zeca? Uma escola para oração? Simplesmente fala assim, Senhor, socorre-me. É uma oração. Elias falou poucas palavras aqui, um momento só, e o Senhor literalmente atendeu. Amados, às vezes, dependendo da situação, não existe nem como você falar muitas palavras. Mas basta você falá-las para o Senhor, para que o Senhor lhe ouça aquelas palavras que você há de falar. E às vezes nós vemos aqui a oração de Elias em contraste com as atitudes frenéticas dos profetas de Baal. A atitude de Elias foi simples e direta. E isso nos mostra, amados, a sua grande fé naquele momento crucial da história de Israel. Para concluir, Elias confiava em Deus.
Simplesmente isso. Ele confiava em Deus. É lógico que os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. É lógico que você não vai por aí ficar fazendo esse tipo de oração para provar que Deus é maior na sua vida. É lógico que não precisa. Mas nesse caso específico aqui, havia uma necessidade de que Deus se revelasse de forma clara, palpável, visível, de que Ele realmente era Deus. Por isso Ele precisava ali descer aquele fogo e consumir aquele holocausto. Mas nós cremos num Deus que pode fazer todas as coisas. Amém, amados? Mesmo caladinhos ali, nós podemos fazer todas as coisas. De forma sobrenatural, o Senhor responde a oração de Elias com fogo. E o povo, vendo esse ato sobrenatural, olha o verso 39. Vamos ler juntos? O que vendo, vamos juntos, amados? O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, aleluia, ei, coisa linda, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Precisamos ter a confiança de Elias diante de situações difíceis que nos apresentam. Elias lembra a eles que o Senhor é Deus de Israel. E a oração aqui de Elias, ele vai revelar as prioridades de Deus para a nossa vida. E aliás, nós precisamos orar, amados, palavras que mostrem as prioridades de Deus para a minha vida. E aí, qual é o impossível que você tem vivido? Amados, nós estamos aqui neste mundo, né? Quantas coisas impossíveis nos são colocadas, né, em nossa vida? Qual é o impossível que você tem vivido? Quais são os seus desafios e vales? É para ficar lá na torre de Querite, sendo alimentado por corvos? É? Então fique lá. É para sair e fazer um trabalho lá, porque o Senhor vai dar sustento lá? Então saia e vá e faça o trabalho de Deus. Quais são os seus desafios e seus vales? Será que você está diante de uma enfermidade que não tem solução? Ou busca a restauração do seu lar, ou a salvação de um familiar que está cada vez mais caminhando para o abismo? São perguntas que aqui a Juliana Alves, né? Ela traz para nós pensarmos hoje. Que impossíveis nós estamos vivendo. E amados, a gente quer colocar isso aqui como desafio para cada um de nós. Prepare seu altar, para que o Senhor possa derramar do seu poder e a sua glória sobre essa situação. Você está passando por impossíveis? Eu tenho certeza que todo mundo tem um impossível aí, rodando pela sua mente. Mas eu queria desafiar vocês hoje, a como Elias fez, a colocar a sua vida no altar do Senhor. Para o Senhor derramar-lhe todo o seu poder e sua glória sobre essa situação. E confiar naquele que pode fazer o impossível acontecer. Aí você pode pensar: eu estou vivendo dias difíceis, momentos tão terríveis. Mas você precisa passar por esses momentos difíceis e terríveis. Até para você aprender que o Senhor é Deus. Basta uma palavrinha só dele e tudo faz como? É como se fosse uma mágica. E acontece, mas não é porque é mágica, é porque o Senhor é Deus. Tudo se resolve, tudo acontece no seu tempo.
Confie então, amados, precisamos caminhar confiando no cuidado sobrenatural de Deus. Nós tendemos, enquanto igreja tradicional que somos, e glória a Deus por isso, a caminharmos esquecendo do sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos continuar crendo, porque nós seguimos a Jesus, nós andamos nesse caminho, é pela fé. E fé é o quê? É convicção, é certeza daquilo que você não vê e você não sente, que você não enxerga, que você não tem como provar. Você precisa caminhar confiando nesse cuidado sobrenatural de Deus. E esse que é o grande desafio nosso hoje, aqui nesse estudo sobre a vida de Elias. Amados, eu queria pedir o pastor para vir aqui. Eu não sei se você tem aí um impossível, mas eu queria que você ficasse de pé. E o pastor vai estar orando por isso, e você confiando nessa confiança do como Elias teve, de estar ali diante do altar do Senhor e falar: Senhor, derrama esse fogo, para que todo mundo veja que o Senhor é Deus. Às vezes Deus quer fazer um milagre na sua vida, não é para você se sentir bonita, mais poderosa, mais não sei o que, não. Deus está fazendo, quer fazer uma obra especial na sua vida, para mostrar que Ele é Deus. E eu tenho orado isso muito, amadas. Eu peço, Senhor, faça isso, para mostrar para os meus vizinhos, para mostrar para a minha família que é tão incrédula, para mostrar para a gente que não acredita que o Senhor pode fazer todas as coisas. Eu peço que o Senhor faça um milagre, Senhor. E falo com o Senhor o que é o meu impossível. E peço sempre ao Senhor para mostrar que o Senhor é Deus. Pastor Carlos. Vamos orar, irmãos? Santo, santo, santo é o teu nome, ó Deus. Toda a terra treme diante da sua glória, treme diante do seu poder, da sua majestade. O Senhor é único. Não há nada igual, semelhante ao Senhor. É o Senhor que ordena e tudo obedece à sua voz. É o Senhor que para os ventos. É o Senhor que para o fogo, é o Senhor que para tempestades, trovões, relâmpagos. Tudo ouve e atende a voz do Senhor, que é voz poderosa, é voz transformadora. E o Senhor conhece, ó Deus, aqui nesta noite, o problema, os anseios, as preocupações de cada um aqui. Ó Deus, muitas vezes estamos inseguros diante dos vendavais que estão à nossa volta. Às vezes esquecemos que o Senhor está presente. E nós queremos, ó Deus, que nesta noite o Senhor possa estar se manifestando de uma maneira poderosa na vida de cada um dos irmãos, para que todos nós tenhamos absoluta certeza que o Senhor é Deus poderoso, supremo e que age de maneira bondosa, misericordiosa.